Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 20 de janeiro de 2026, terça-feira. Hoje nós temos dois mártires, São Sebastião e São Fabiano, Papa e mártir. Fabiano, Papa, por 14 anos, entre 236 e 250, promoveu a consolidação e desenvolvimento da Igreja, dividiu Roma em 7 diaconias para a assistência aos pobres. Com ele, a figura do bispo de Roma assumiu prestígio tão grande que despertou preocupação no imperador Décio, sobre o qual sofreu martírio. Foi sepultado no cemitério de Calixto. A depósito do martírio de 354 o recorda aos 20 de janeiro. São Sebastião, preferindo a fidelidade a Cristo a toda e qualquer honra civil e militar, foi excluído dos quadros do exército e morto na perseguição de Diocleciano por volta do ano de 300. Seu sepulcro está em Roma, nas catacumbas que levam o seu nome. A depósito Martyrium de 354 também recorda a sua memória aos 20 de janeiro. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor Deus é nosso rochedo, pois é nele que encontramos vida, sustento e salvação. Por isso, a liturgia se torna ação de graças ao Pai por todos os benefícios que Ele nos concede. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o senhorio de Cristo não está marcado por uma lei que pode ser mudada, pode ser renovada. Certos fariseus não eram impulsionados pela piedade, mas pela vigilância. Por isso, ao verem os discípulos de Jesus apanhando espigas de trigo, o contestam. Há entre nós vigilantes do alheio? Hoje a gente parece que tem muita gente aí que só vigia o outro para apontar erros ou a sua versão das coisas. E Jesus mostra-lhes que ele é a lei nova, sua pessoa é a lei, por isso ele é o Senhor em qualquer dia, também no dia de sábado. Não sejamos fundamentalistas, pois isso não nos leva à verdade do Evangelho. Hoje celebra-se São Sebastião, que viveu no início do século IV, é muito querido do povo brasileiro. Ele não teve medo de enfrentar os que se opunham à fé cristã, nem receio de afirmar-se como cristão. Testemunhou com a sua própria vida, sua fé e o seu amor a Cristo. Como é bonita a coragem e a fidelidade dos mártires. Por que nos custa tanto testemunhar um pouco mais a caridade? Sebastião, santo e mártir, enfrentou Diocleciano, imperador terrível, reprovando sua crueldade contra os cristãos. São Sebastião é o nosso padroeiro contra a peste, a fome e a guerra, e nós devemos consagrar a ele a nossa agricultura e a nossa pecuária. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando o que Jesus faz, temos a impressão de que as suas ações se contrapõem aos costumes de Israel. Estaria ele orientando seus seguidores a deixarem de ser discípulos de Moisés? De fato, o que ele diz vai para outro sentido. Não se trata de abolir a lei mosaica, mas de interpretá-la corretamente e levá-la às últimas consequências. Com o passar do tempo, comentários se tornam tradições e se apresentam como mandamentos de Deus. Os ensinamentos de Jesus, dados com autoridade, purificam as tradições, sem medo de criar novas. O descanso sabático, por exemplo, pode e deve ser observado em favor do ser humano e não contra ele. Jesus é o Senhor do sábado não por ser Deus, mas por ser homem. Queridos irmãos e queridas irmãs, com a primeira leitura de primeiro livro de Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, inicia-se a história da ascensão de Davi ao trono de Israel. Davi é escolhido por Deus, enquanto Samuel ainda lamenta a rejeição de Saul, o povo já tem quem o suceda. Algo que desponta no texto
É como Deus escolhe seu eleito. Não olhe a aparência, mas o coração. Os critérios divinos são diferentes dos critérios humanos. Deus vai até a pequena aldeia de Belém e elege o jovem pastor. No Evangelho encontramos Jesus e seus discípulos em um sábado arrancando espigas nos campos de trigo. A autoridade do Senhor supera as proibições que estavam ligadas ao descanso sabático. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus coloca-se contra a mesquinhez e a hipocrisia dos fariseus, que consideram o ato de arrancar as espigas para saciar a fome uma colheita proibida pela lei. Acima da lei está a prática do amor e da fraternidade, não o contrário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai clemente as súplicas do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Que São Sebastião, padroeiro contra a peste, a fome e a guerra, abençoe toda a nossa agricultura e a nossa pecuária. Amém. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Saber